Oi, gente, estamos vindo aqui para mais uma aula de História do Brasil. Hoje a gente inaugura um período que a gente conhece como Brasil Monárquico. Gente, nada mais é o Brasil Monárquico do que o período em que o Brasil vai viver um governo monárquico, uma monarquia, tá bom? Desse período a gente vai ter três fases, tá? A primeira delas é o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Depois vamos ter o período regencial, que vai de 1831 a 1840. E enfim vamos chegar no segundo reinado, a última fase do Brasil monárquico, que vai de 1840 a 1889, quando se dá a proclamação da República do Brasil, tá? Gente, o que é importante a gente entender sobre, vamos dizer, essa transição que vai ser do período colonial até o primeiro reinado, que a gente já falou um pouco na nossa última aula de vinda da família real, mas é importante a gente, vamos dizer, traçar melhor, colocar os pingos nos is aqui. Gente, é importante a gente entender que as elites brasileiras ligadas à aristocracia rural e aos grandes comerciantes, elas vão continuar mantendo o controle político e social do país, tá bom? Mais do que isso, elas vão buscar conservar com o advento do primeiro reinado o que? A estrutura colonial. Como assim, Ale? Eles estão conservando a estrutura colonial? Gente, uma palavra boa para a gente entender o que é o primeiro reinado é, vamos dizer, um processo de independência conservador. Como assim conservador, Ale? Quando eu falo um processo de independência conservador, eu estou me referindo a um processo de independência que não traz uma ruptura radical da estrutura que estava posta antes do processo de independência, tá? Por que você está falando isso, Ale? Porque justamente o primeiro reinado conserva a estrutura colonial que teve durante todo o período colonial do Brasil. Qual seria essa estrutura? Gente, vamos focar e lembrar um pouquinho que a gente viu nas aulas do primeiro semestre, tá bom? Essa estrutura colonial é basicamente um binômio, tá? Esse binômio é mais o quê? A soma de dois grandes núcleos, ok, dessa estrutura. Um deles é o latifúndio, a grande propriedade de terra, e o outro deles é a escravidão, ou seja, o sistema de produção escravista, que durante todo o período colonial, seja a grande propriedade, seja o sistema de produção escravista, pautou, seja as relações econômicas, sociais e ou políticas da colônia brasileira, tá? É importante a gente ter noção dessa estrutura, até porque é muito, vamos dizer, quando a gente for comparar o período colonial com outros momentos do Brasil, a gente precisa ter com muita clareza como era a estrutura do período colonial, tá bom, gente? Mas de tudo que a gente está vendo aqui, uma coisa que a gente deve se perguntar bastante é: por que a monarquia? Gente, porque as elites brasileiras escolheram a opção monárquica de governo? A gente vê em diversos outros países o que? O advento de repúblicas. O Brasil é uma das únicas ex-colônias que vai adotar o sistema monárquico. Aliás, não será a única a adotar, porque o México durante um breve período viveu uma monarquia também. Senão o Brasil seria a única ex-colônia que teve um governo monárquico pós-independência, tá? Gente, a gente precisa ter atenção para dois fatores para entender o porquê de ter sido escolhida uma monarquia aqui na América Portuguesa, tá? O primeiro desses fatores, e aliás um dos mais importantes dele, é, vamos dizer, a manutenção dos privilégios da elite. Como assim, Ale? Por que eles vão escolher a monarquia para ter esse intuito da manutenção dos privilégios? Gente, é importante entender que adotar uma monarquia na América Portuguesa representa o quê? Uma ruptura conservadora, tá? Por que conservadora? Porque a gente já, de certa maneira, vivia um governo monárquico, apesar de ser uma coisa bem recente. Gente, vamos relembrar, desde 1808, quem está aqui na América Portuguesa? A família real, tá? A gente é a única ex-colônia que vai viver durante o período colonial a chegada da monarquia metropolitana aqui. Claro,
foram eventos específicos que aconteceram na geopolítica. A gente viu que tem muito a ver com o Napoleão invadir Portugal e tudo, mas, querendo ou não, o Brasil vai ser a única colônia que vai receber e abrigar durante anos a monarquia metropolitana, tá bom? Então a gente vê que já era um sistema que estava posto aqui na América Portuguesa, tá bom? A vinda da família em 1808 vai trazer essa monarquia inédita em qualquer colônia que a gente vai ver, seja na América, seja na Ásia, tá? O que vai acontecer muito forte aqui? Gente, então quando você escolhe adotar um governo monárquico após viver um período de praticamente 13 anos, 14 anos de monarquia, você está fazendo basicamente, vamos dizer, uma continuação do que está acontecendo. Mais que isso, representa uma continuação do Dom Pedro I, porque ele é um monarca português. Ele é o herdeiro da Casa de Bragança, tá? Ele é o primogênito do Dom João VI. Portanto, ele é uma figura também da realeza de Portugal. Ao mesmo tempo que ele vai ser o imperador brasileiro, ele continua sendo herdeiro do trono português. Claro, ele vai abdicar para poder assumir o governo do Brasil, mas ainda assim, virtualmente, o que a gente vê na prática é que o Dom Pedro I continuava muito ligado aos interesses de Portugal, tá? Gente, então o que eles estavam querendo fazer? Eles buscavam evitar essa ruptura radical que poderia ser o advento de uma república. Por quê? Eles buscavam manter o status quo. O que é o status quo? Gente, é o status vigente. O que está acontecendo? Qual é o status vigente? Basicamente, uma sociedade escravista, ok? Sustentada na grande propriedade de terra, tá? Esse é o status quo, isso que mantém os privilégios da elite colonial brasileira, tá? Gente, o que vai acontecer então disso? Eles vão perceber durante os últimos anos do período colonial que a emancipação, o processo de independência era inevitável. Por que era inevitável? Gente, eles estão vendo basicamente a América Espanhola inteira obter independência através de duas grandes figuras, o San Martín, ok, na região sul da América do Sul, e o Simão Bolívar na região ali da Colômbia, norte da América do Sul, tá? O que vai acontecer disso? Eles estão vendo esses processos. Eles já viram que outro processo de independência de ex-colônia, o dos Estados Unidos, ocorrido em 1776, e mais que isso, eles têm um exemplo radical também. Qual é? A Revolução do Haiti, que coloca muito medo nas elites brasileiras, até porque o Brasil é o país que mais recebe escravizados na história da escravidão moderna. Gente, do período de 1500 a 1888, o Brasil foi destino de metade de todas as milhões de pessoas sequestradas da África. Ao todo, mais ou menos, mais de 5 milhões de pessoas vão vir com destino ao Brasil, mas claro, já centenas de milhares delas morrem só na travessia, ok? Importante lembrar que a independência em 1822 ela vai ocorrer após a maior parte das independências da América Espanhola, ok? Esse processo de independência que vai ser encabeçado pelo San Martín, pelo Simão Bolívar, pelo México, ele acontece em um período anterior à nossa independência. Então, quando a gente está fazendo esse processo em 1822, a gente está olhando o quê? Todo esse processo que está ocorrendo no resto da América Latina. E principalmente tem um evento específico que a gente precisa ter bem atenção e que, por mais que não esteja, vamos dizer, inserido no contexto da América Espanhola, reverbera muito no Brasil, que é a Revolução do Haiti, tá? A primeira e única revolução de escravizados que vai dar certo e ela vai reverberar muito no Brasil porque nós somos, como a gente já comentou aqui, o país que vai mais receber escravizados da África, ok? Então a gente tem uma população escravizada gigantesca com algumas similaridades ao Haiti. Isso vai fazer um medo gigantesco nessas elites de uma radicalização desse processo, tá? O que vai acontecer, gente? Eles estão querendo a manutenção do status quo aqui. Então, eles precisam fazer a manutenção dos privilégios ao mesmo tempo que o Brasil precisa estar, vamos dizer, em compasso com outros países, por exemplo, da América Latina, com outras ex-colônias como os Estados Unidos, porque todas elas já conquistaram a independência. E aí o Brasil, o que vai fazer?
As elites vendo isso, entendendo que a emancipação do nosso país é um processo inevitável, elas vão o quê? Buscar encabeçar esse processo de independência, porque com elas protagonizando e liderando o processo de independência, eles conseguem evitar o quê? Uma ruptura radical, seja da estrutura colonial, seja dos privilégios que eles mantêm, sejam de cargos, seja econômico, seja um privilégio basicamente local, da onde ele tem, vamos dizer, a fazenda dele, onde ele tem o grande comércio dele, ok? Então é importante a gente entender que, por a independência ser um processo inevitável, as elites brasileiras vão querer encabeçar justamente para não ocorrer uma radicalização desse processo como ocorreu no Haiti, por exemplo. Tá? Imagina a elite vendo aquela revolução onde os escravizados negros vão exterminar os brancos da ilha, eles vão ficar horrorizados com esse processo, falar, meu, imagina se isso vai acontecer no Brasil, se os escravizados se rebelam e matam a elite. Então é muito mais interessante para esses setores ricos, poderosos, protagonizarem um processo que seja para conseguir fazer a manutenção de todos, vamos dizer, as riquezas que eles têm, os privilégios políticos, sociais que eles detêm nessa sociedade colonial ainda. Gente, vamos aqui para a nossa segunda parte da aula, tá? A gente vai continuar falando por que a opção monárquica foi, vamos dizer, escolhida no processo de independência do Brasil. A gente já viu o primeiro desses fatores, que é a manutenção desses privilégios da estrutura colonial que já estava vigente durante todos esses séculos de período colonial e que deveria ser continuada, claro, para as elites durante todo o Brasil monárquico. E agora a gente vai falar para o segundo grande fator, tá? Que é o que? A manutenção da unidade territorial. Como assim? Gente, isso tem muita ligação com o processo de independência da América Espanhola. Por quê? Existe um enorme receio das elites brasileiras de que a América Portuguesa pode, com o processo de independência, se fragmentar como ocorreu a fragmentação da América Espanhola, de uma grande república de início, que vai ser a Gran-Colômbia, que vai quase reunir todas as antigas ex-colônias da Espanha na América do Sul, ok? Sobre a presidência, num primeiro momento, do Simão Bolívar, mas que logo depois desse processo vai, aos poucos, se fragmentando em diversas pequenas repúblicas independentes, ok? A gente vai ver a fragmentação na Venezuela, na Colômbia, no Paraguai, no Peru, na Argentina, enfim, todos esses países que vão sair dessa esfera da Gran-Colômbia e vão fundar uma república, ok? Essa tendência vai ser muito impulsionada pelo que a gente conhece como caudilismo, tá bom? Gente, o caudilismo é basicamente Quando a gente fala de caudilismo, ele lembra um pouco o que a gente vê no meio rural do Brasil, mas na América Espanhola é muito mais presente essa tendência do caudilismo do que na América Portuguesa. Por quê? Esses caudilhos nada mais são do que líderes regionais, ok? Do meio rural, porque naquela época na América os meios, vamos dizer, da sociedade eram essencialmente rurais, tá? E esses caudilhos, que são então lideranças regionais do meio rural, que têm ao seu serviço uma série de pessoas, sejam elas jagunços, sejam camponeses que estão trabalhando no latifúndio desse caudilho, eles têm o quê? Uma aspiração nacional. Então não são só, vamos dizer, lideranças do meio rural, lideranças muito poderosas, diga-se de passagem, ok? Elas são lideranças desse meio rural regional que querem fundar um próprio país. Eles têm essa aspiração nacional, ok? Isso é uma diferença muito grande das lideranças rurais na América Portuguesa, porque é muito raro elas aspirarem ser, vamos dizer, uma liderança nacional, fundar o próprio país na região que ele tem controle, detém esse controle, tá bom? Então o que vai acontecer? Esses caudilhos vão impulsionar essa fragmentação da América Espanhola. Claro, esses caudilhos já tinham atuado, vamos dizer, fortemente no processo de independência, porque foram os, vamos dizer, subordinados deles que vão formar
pequenos exércitos que vão auxiliar o Simão Bolívar em todo esse processo violento de independência que foi a, vamos dizer, conquista, né, dessa independência das ex-colônias espanholas, tá? Mais que isso, gente, as elites brasileiras vão entender que a opção monárquica poderia evitar o processo de fragmentação, vamos dizer, suprimindo esses caudilhos que teriam que jurar lealdade ao monarca, seja ele, num primeiro momento, Dom Pedro I, que é um monarca português, seja posteriormente no monarca brasileiro, tá? Então, vamos dizer, receio de uma fragmentação do território da América Portuguesa vai ser muito forte, tá? Pelo exemplo da América Espanhola, que já teria ocorrido essa fragmentação durante o processo de independência do Brasil em 1822, tá? Esses, então, são os dois principais fatores que levam à escolha da opção monárquica, a manutenção dos privilégios e a manutenção da unidade territorial do Brasil, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo para vocês. Mas agora a gente vai falar um pouquinho da crise econômica brasileira de 1815, que vai até 1850. Portanto, é uma crise iniciada durante o período colonial, na vinda da família real para o Brasil, em 1815. Nessa época já teria ocorrido a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e a Algarves, então ele tinha perdido um pouco esse status já de colônia, tá? Mas vai durar até o segundo reinado, tá? O último governo do Brasil monárquico, tá? O que vai acontecer? Gente, isso é uma série de fatores que vão levar a essa crise econômica durante essa praticamente 35 anos, tá bom? O primeiro desses fatores é a queda dos preços mundiais dos produtos agrícolas, tá? Gente, eu vou apagar aqui a lousa porque tem várias coisas que eu quero falar sobre isso e precisam estar aqui, tá? Então, já tô voltando aí. E aí, gente, estamos vindo aqui para a terceira parte da nossa aula. A gente vai continuar falando sobre a crise econômica brasileira, que a gente falou que vai de 1815 a 1850 aqui na última parte da aula, tá? Gente, eu estava falando já que tem fatores principais para essa crise econômica estar ocorrendo no Brasil durante 35 anos, tá? O primeiro deles a gente já tinha começado a falar, que é a queda dos preços mundiais dos produtos agrícolas. Que é importante a gente entender o desdobramento disso, gente. Primeiro, esses preços mundiais dos produtos agrícolas, evidentemente, são dos gêneros que são mais exportados pelo Brasil. Quais seriam esses gêneros nesse momento? Principalmente a cana-de-açúcar, tá? Esse é o carro-chefe aí da economia brasileira nesse momento. Mais do que isso, que temos também as drogas do sertão. Dentro dessas drogas do sertão temos gêneros como baunilha, que é um dos preços aí que vai diminuir durante esse período, ok? E a gente também tem um outro produto que é muito exportado pelo Brasil, que é o tabaco, que também é produzido lá na região da Zona da Mata, no Nordeste. Gente, a queda desses preços vai levar à decadência econômica da empresa agroexportadora, ok? A empresa agroexportadora é basicamente o que? Os grandes latifúndios de terra, monocultores e exportadores. Aquele regime que a gente já falou no início do ano, que é o regime do plantation. Gente, se vocês não lembram, é importante dar uma retomada nesse assunto, tá? O que está acontecendo? Essa decadência da empresa agroexportadora vai se concentrar mais na região nordestina, ok? Porque a gente viu que já teve um deslocamento do eixo econômico e político para a região centro-sul, e a região nordeste, além de estar sofrendo com essa queda dos preços, está também tendo que, vamos dizer, pagar muitos impostos para a administração central lá no Rio de Janeiro para o quê? Pagar a instalação da monarquia no Brasil, tá? Mais do que isso aqui, isso vai gerar a contração de uma série de empréstimos com banqueiros ingleses, tá? Que vai agravar ainda mais a economia, vamos dizer, esses juros da dívida que vão ser feitos em moeda externa vão cada vez mais se acumulando, ok? A gente vai ver a contração de empréstimos não só aqui pela queda dos preços mundiais, mas na guerra da Cisplatina a gente vai ter uma série de contração de empréstimos com banqueiros ingleses e principalmente com o pagamento da dívida contraída pela independência do Brasil. Então os banqueiros ingleses vão ser basicamente o pivô de toda essa crise,
porque é eles que estão emprestando o dinheiro para o Brasil e fazendo ele se afundar cada vez mais nos juros dessa dívida, tá? Basicamente, a balança econômica brasileira vai se tornar desfavorável. O que é uma balança econômica desfavorável, gente? Vocês lembram disso na ótica mercantilista? Vou lembrar vocês. Quando a balança está desfavorável, a gente está importando mais produtos do que exportando, em valor, claro. Porque em volume de produtos a gente sempre vai exportar mais. Mas o que? Os gêneros primários, os produtos agrícolas, têm um baixo valor agregado. Então a gente tem que exportar uma imensidão de produtos, de matéria-prima, de produtos agrícolas para conseguir pagar as importações de produtos manufaturados que têm um valor muito mais alto, tá? Que foi? Beleza. Tô falando aqui com a minha família, desculpa, a gente tem que trazer o passarinho depois aqui do jardim lá para baixo. Mas vamos continuar na nossa aula, né? A gente está falando também que um outro fator que vai, vamos dizer, agravar essa crise econômica é o que a gente conhece como a Guerra da Cisplatina, tá? Gente, a Guerra da Cisplatina vai envolver Argentina, Brasil e Uruguai. Para quem não sabe, a província Cisplatina era basicamente um território da América Portuguesa que hoje corresponde ao atual território do Uruguai. Era quase que, vamos dizer, uma província dentro da América Portuguesa, uma província controlada, ok, pelos portugueses, tá bom? O que vai acontecer? Vai ser uma guerra civil que vai durar anos, tá? E que vai opor basicamente o Brasil e a Argentina para ver quem ficaria com o controle daquele território. O que vai acontecer? No final, os dois países vão ser arrasados pela guerra, ok? E ela vai resultar no final na independência do Uruguai. Então nem Argentina nem Brasil vão ser detentoras desse território no final das contas. Claro, isso vai ser um desastre econômico gigantesco para ambas as nações beligerantes, né? Argentina e Brasil, e vai fazer com que elas saiam extremamente endividadas desse conflito. Por quê? Eles fizeram uma série de empréstimos com a Inglaterra para tentar pagar essa guerra, que no final das contas ambos vão sair derrotados. Mais que isso, também um dos fatores muito grandes aqui vai ser a dívida contraída pela independência do Brasil. É muito curioso isso, mas as ex-colônias vão ter que pagar uma, vamos dizer, uma alta quantia de dinheiro para suas antigas metrópoles a título de quê? O pagamento pela independência do país, né? Muito bizarro, uma inversão de valores muito grande, até porque quem explorou durante séculos essas colônias foram as metrópoles e quem está pagando pela independência são as ex-colônias, né? Que na realidade devia pagar pela expoliação seriam as metrópoles, mas claro, né? A geopolítica mundial não funciona desse jeito. O que vai acontecer, gente? Vamos contrair uma dívida gigantesca com Portugal, que basicamente vai equivaler ao quê? Metade da dívida que Portugal tinha com a Inglaterra até o ano de 1807. São milhões de contos de réis que a gente vai contrair de dívida. E basicamente eles vão fazer vamos dizer, panorama de todos os bens portugueses deixados aqui durante o processo de independência em 1822. A gente vai pagar milhões de réis por conta, por exemplo, da Biblioteca Real, tá? Para quem não sabe, gente, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é a biblioteca que Portugal, que a família real portuguesa trouxe para o Brasil em 1808 com a vinda da família real. A gente tem livros raríssimos aqui no Brasil, ok? Ficamos com grandes possessões da coroa portuguesa que nunca foram devolvidas. Mas também o Dom João VI, quando ele voltou para Portugal por conta da Revolução Liberal do Porto, ele basicamente tirou todo o dinheiro do Banco do Brasil e levou para lá. Então eles também saquearam o Brasil antes de irem embora, tá? Aliás, o único que vai pagar alguma coisa, no final das contas, é o Brasil para Portugal, tá? Ela vai ser intermediada pelo governo inglês, que, claro, vai também conceder uma série de empréstimos do Brasil para pagar essa dívida, tá? Então a gente vê que, né, o sistema financeiro inglês vai estar em todos os momentos, vamos dizer, auxiliando ou acabando por endividar mais ainda a coroa brasileira, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a
essa crise econômica, vocês podem mandar mensagem para mim, tá bom? Eu vou apagar a luz e a gente vai continuar a nossa aula, tá? E aí, gente, estamos vindo agora para a nossa última parte da aula. A gente vai falar da formação dos partidos políticos e da convocação da Assembleia Constituinte de 1823, tá? Gente, a lição do primeiro reinado vai ficar na segunda parte do primeiro reinado, essa é a primeira, tá? Então, na próxima aula eu vou colocar a liçãozinha, tudo certo para vocês, mas de qualquer forma, no link do Drive vocês vão ver que já tem ali a lousa, com o resumo do primeiro reinado, tá bom? E a indicação da leitura do livro História Concisa do Brasil para vocês, tá bom? Gente, o que está acontecendo? É importante a gente entender que as elites brasileiras, elas vão se reunir basicamente em dois partidos antagônicos no primeiro reinado, tá? Gente, não quer dizer que não existia nenhuma divisão dentro desses partidos, tá? Mas basicamente eles vão formar duas grandes tendências dentro dessa Assembleia Constituinte que vai ser convocada em 23, tá? Gente, um desses partidos é o Partido Brasileiro, tá? Basicamente, como nome, ele vai agregar essencialmente membros nascidos no Brasil, ok? Então, aquela elite dos homens bons, tá? Da aristocracia rural que já estava presente desde o período colonial aqui. E a gente também tem o Partido Português, que basicamente vai ser o quê? Um conglomerado essencialmente de portugueses vindos com a família real em 1808, que vão formar o quê? A burocracia estatal brasileira. E mais que isso, os grandes comerciantes, até porque, gente, lembra, dentro daquela ótica do período colonial, do pacto colonial, o que está acontecendo? Existe vamos dizer, um impedimento de você desempenhar comércio com outras nações. Então, quem que desempenha esse comércio? Comerciantes portugueses. Por isso que eles são os maiores comerciantes, tá? Gente, para vocês terem noção, com o fim do período colonial, salvo os traficantes de escravo, principalmente ali do Rio de Janeiro, que eram brasileiros, ok? A maior parte de todos os comerciantes que atuavam aqui no Brasil eram portugueses, tá bom? Gente, então é importante a gente entender essas duas tendências, o Partido Português e o Partido Brasileiro. E primeiro, deixa eu só demonstrar para vocês que não é simples como um Partido Brasileiro só, um Partido Português. Gente, dentro do Partido Brasileiro existem duas grandes tendências, tá bom? Os liberais exaltados e os liberais moderados. A gente vai falar bem melhor deles, vamos dizer, no período regencial, porque eles vão ter, eles vão protagonizar uma série de revoltas, os liberais exaltados, e os liberais moderados, eles vão se afastar dessa tendência, tá? Basicamente, esses liberais moderados, eles querem uma monarquia constitucional, em que você vai limitar o poder real, e os liberais exaltados, eles são mais adeptos da República Federalista, nos moldes da República dos Estados Unidos, tá bom? Então eles têm uma similaridade muito grande com o sistema político deles. Mas os liberais exaltados, eles dentro da Assembleia Constituinte não conseguiram imprimir a tendência forte deles de federalismo, tá bom? Gente, além dessas duas tendências que estão presentes dentro do Partido Brasileiro, existe, vamos dizer, um grupo que, vamos dizer, ele navega pelos dois partidos, o português e o brasileiro, são os bonifácios, tá bom? Basicamente, a elite que está em torno dos irmãos Andrada, tá? Do José Bonifácio, patrono da independência, e os dois irmãos dele, tá? Eles vão ser adeptos ali dessa monarquia constitucional, ok? E eles vão querer uma limitação do poder real, mas eles reforçam a necessidade de uma monarquia, tá? E a gente vai ter o Partido Português também, tá? Gente, agora eu vou começar a definir um pouco o que é o Partido Português e o que é o Partido Brasileiro, tá? Gente, como a gente já falou, eles são basicamente grandes comerciantes e a burocracia estatal portuguesa, mas eles são muito marcados pelo quê?
a tendência deles de serem adeptos do absolutismo monárquico. Gente, absolutismo a gente já viu bastante, na Idade Média já falou bastante disso, ok? Mas eles estão querendo o que aqui? Basicamente, se for fazer uma constituição, façam uma constituição que o quê? Não limite o poder real. É isso que eles estão passando nessa mensagem quando eles falam que são adeptos do absolutismo monárquico, tá? E aí a gente vai ver o Partido Brasileiro, que ele é marcadamente o quê? Membros da aristocracia rural, aqueles homens bons que já estavam atuando nas câmaras municipais, como a gente já viu durante o período colonial, ok? Eles são muito marcados pelo quê? A lusofobia. Gente, o que seria essa lusofobia? É basicamente preconceito com portugueses, tá? Como existe o racismo, tá? O preconceito contra as pessoas negras, existe o antissemitismo, que é o preconceito contra pessoas judias, tá? Vai existir a lusofobia, que é o preconceito contra portugueses. Claro, não é uma coisa muito presente hoje, mas às vésperas da independência, isso era ainda uma tendência bem forte, tá? E eles vão defender essencialmente o quê? A limitação do poder real. Então, uma constituição que consiga, basicamente, colocar o poder nas mãos da população e não do monarca, que, aliás, é português. O Dom Pedro I é o herdeiro da coroa, tá? Então, eles estão querendo limitar o Dom Pedro I aqui. O que vai acontecer? Vão convocar a Assembleia Constituinte em 1823 e já no pronunciamento de convocação, Dom Pedro I ele vai falar, vamos dizer, uma frase que já evidencia a tendência que ele vai seguir, tá? O Dom Pedro I, na inauguração da Assembleia Constituinte, vai falar que ele jurava defender a Constituição se fosse digna do Brasil e dele próprio, tá? A gente consegue perceber muito forte nesse final da frase que ele fala uma Constituição digna dele próprio, que ele estava já querendo o quê? Marcar ali para todos os constituintes presentes que eles não iriam fazer uma Constituição que fosse contrária à pessoa dele, tá? Que limitasse o poder dele de alguma forma. Ele já está evidenciando essa tendência que, claro, vai se confirmar posteriormente. Gente, das reuniões que vão ser feitas dessa Assembleia Constituinte em 1823, eles vão tirar um projeto de Constituição que é apelidado pejorativamente pelos membros do Partido Português de Constituição da Mandioca. Por que será que ela leva esse nome, a Lei Constituição da Mandioca? Estranho, eu não estou conseguindo entender. Gente, vou passar, vamos dizer, as características principais dessa primeira projeto de Constituição brasileira, tá? Ele era um projeto essencialmente liberal, ok? Eles vão se basear muito em alguns aspectos da Constituição dos Estados Unidos para redigir ela, tá? Mas o que vai ser marcante nessa Constituição da Mandioca? Gente, são dois elementos. O voto censitário, tá? E é o voto censitário que vai dar esse apelido a ela. Por quê? Gente, voto censitário é aquele voto, você precisa ganhar até R$5.000 por mês para poder votar aqui no país. Esse é o voto censitário. Então, tem vamos dizer, uma limitação de renda para você poder exercer seus direitos políticos. E como eles vão limitar isso? Porque, gente, vocês conseguem imaginar que no período colonial a gente não tinha muito dinheiro circulando, tá? Não tinha muita moeda. Então, o que eles vão fazer? Eles vão definir esses critérios de riqueza com o quê? Alqueires de mandioca. Então, basicamente, uma pessoa ela tem a renda definida pelo quanto ela conseguiria, vamos dizer, produzir com todas as rendas dela em quantidade de mandioca. Daí vai vir esse apelido da Constituição da Mandioca, tá? Uma coisa que é muito marcante nesse projeto de Constituição é que ela vai limitar o poder real, tá? Basicamente vai estabelecer 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, como a gente vê hoje, tá? A gente é organizado em esses 3 poderes. Isso, para quem não sabe, gente, vai ser uma tese muito, vamos dizer, defendida pelo Montesquieu, tá? Que é um dos pensadores ilustrados. Então, um cara
que vai influenciar muito a Revolução Francesa, tá? A independência dos Estados Unidos e, claro, o processo de independência de toda a América Latina, tá? Essa tripartição de poderes que vai acontecer, portanto, limita o poder real, porque o executivo não consegue decidir sozinho, ele precisa do aval do legislativo e ainda vai ter o judiciário para fiscalizar tudo isso, gente. E aí, vocês acham que o Dom Pedro I vai ficar feliz com esse projeto de Constituição? Vocês acham que essa Constituição da Mandioca ela vai ser digna do Brasil e do Dom Pedro I? Gente, vamos ver isso na nossa parte 2 da aula do Primeiro Reinado, tá bom? Então, espero vocês na próxima. Até mais. Tchau, gente.